Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. No capítulo 13 do livro de Mateus, Jesus falou sobre a parábola do joio, no verso 24. Os discípulos deixou passar um tempo, quando estavam chegando em casa, eles perguntaram a Jesus a respeito da parábola, que eles não entenderam nada, o joio e o trigo. Então Jesus começou a responder-lhes. E eu quero que você preste atenção, porque aqui não se trata da Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, ou seja lá qual organização religiosa do mundo, mas se trata de Jesus falando. Quando nós pensamos em Jesus, nós temos que lembrar da palavra que ele disse aos discípulos no livro de João mesmo, no capítulo 14. No livro de João, no capítulo 14, agora estou falando em Mateus. Então, no livro de João 14, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ao declarar-se o caminho, ele disse, confirmando a profecia de Isaías, no capítulo 31, este é o caminho, andai por ele. Ao falar sobre a verdade, ele está declarando que da boca dele não saem mentiras. E o que ele fala vai acontecer. E ao declarar que ele é a vida, ele está dizendo: ninguém pode viver a eternidade se não for através dos meus ensinamentos. Simples assim. Então vamos lá. Jesus então disse aos discípulos: quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ele estava fazendo referência a ele próprio, que isso é um título que foi lhe dado exatamente por ele ter encarnado em Maria, e daí veio o título Filho do Homem. O terreno é o mundo. Então observe bem, o mundo não é a terra, o globo terrestre, mas ele está falando das pessoas que vivem no mundo. A boa semente são as pessoas que pertencem ao reino. Então olhe bem que as boas sementes referem-se ao trigo que ele plantou. Ele plantou as boas sementes. E as más sementes, o joio, são aquelas sementes que foram plantadas por Satanás. Aqui agora ele fez uma separação de pessoa para pessoa. Ele não está colocando que todas as pessoas são iguais perante Deus. Ele está colocando que tem pessoas que ouvem a palavra de Deus e se dispõem a obedecer. E está dizendo que há pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não se dispõem a obedecer. Endurece o coração e resiste à palavra. Deu para entender? Então ele está dizendo assim: o inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. Agora, querido, põe isso na sua cabeça. Quando você pensa que religião é o que justifica o homem, entenda aqui, com a palavra do Senhor Jesus, que é a verdade, que ele não apresenta religião, apresenta dois processos. Um processo que é pautado em cima de uma instrução do diabo, e um processo que é pautado em cima da instrução que ele deu. Aí depois, mais tarde, ele vai dizer: quem crê em mim tem a vida eterna. Em outras palavras, quem não crê em mim já está dominado por Satanás para ser condenado à perdição eterna. Está dando para você entender como é que é a jogada aqui da palavra, que é traduzida literalmente por Jesus ao nosso coração? E ele diz: a colheita é os fins dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Então ele diz, com todas as letras, que vai chegar um tempo que o Senhor vai ordenar do céu que seja feita a colheita. Ou seja, todos aqueles que creram em Jesus vão ser agrupados pelos anjos, ou ajuntados pelos anjos, e levados para a presença dele. E os que não creem em Jesus, que são o joio, que foram doutrinados, dominados mentalmente e permitiram a ação direta de Satanás, induzindo-os à incredulidade, ao desrespeito, à falta de temor, à falta de amor a Deus, então estas pessoas serão
ajuntadas e lançadas no fogo. Olha como que ele diz, como é claro, assim como o joio é arrancado e jogado no fogo, assim também será nos fins dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles arrancarão o seu reino, todos que fizerem as outras coisas, os outros pecarem, e também todos que praticam o mal. Quem pratica o mal, ou quem induz alguém à prática do pecado, está sob o domínio de Satanás. Quem pratica o bem e ajuda as pessoas a saírem do estado de pecado e de lama deste mundo para a presença de Deus, está na prática daquilo que agrada ao Senhor. Então, ser aprovado por Deus e ter a vida eterna é você lutar contra o mundo, contra o sistema deste mundo, contra todas as ideologias, filosofias, ou qualquer ato que um homem cria para afastar o homem do temor e o amor a Deus. Você tem que lutar contra isso, resistir a isso, aos encantos do mundo, aos prazeres do mundo, às alegrias que o mundo produz, e buscar na presença de Deus a comunhão, a unção, a alegria espiritual, o gozo do Espírito, porque isso é possível você conquistar, porque são estas conquistas que te dá o direito da vida eterna. Então põe no seu coração, o tempo passa e não há tempo para brincar com o tempo, porque o tempo passa. E se você não aproveitar o seu tempo, enquanto vida você tem, você poderá chorar a eternidade por não ter dado crédito a Deus enquanto teve tempo. Hoje Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Hoje Jesus quer te dar a vida eterna. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, torne o coração das pessoas sensíveis à tua palavra, para que eles se arrependam dos seus pecados, se convertam ao Senhor e sejam por ti justificados através da fé no sacrifício do Senhor Jesus. Eu te peço essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.